E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Guerra de Ideias, o podcast que a gente usa para destrinchar as polêmicas que estão dando o que falar por aqui hoje. A gente vai mergulhar num assunto que está dando muito o que falar, o 8 de janeiro. É isso aí. Preparem-se, porque o papo hoje é sobre um segredo, um conjunto de informações que muita gente ainda não conhece. Sobre esse dia que, como vocês sabem, foi marcado por protestos e muita confusão aqui no Brasil. Exatamente, Michele. A gente sabe que o 8 de janeiro, com aqueles protestos que acabaram invadindo prédios públicos em Brasília, é um tema delicado, né? Muita gente compara com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio. E, claro, tem muita gente com opiniões fortes sobre o que aconteceu, quem foi o culpado. E por aí vai. O debate tá pegando fogo. Mas olha, a gente não tá aqui pra defender lado A ou lado B. Nosso objetivo hoje é bem diferente. A gente quer te levar numa verdadeira imersão nas evidências, principalmente as levantadas pelo Ivanildo III, que sugerem, vejam só, que o governo Lula pode ter, de propósito, deixado os eventos do dia 8 acontecerem do jeito que aconteceram. O Ivanildo fez um trabalho minucioso de investigação. E o que ele descobriu é de deixar qualquer um de cabelo em pé. A gente vai te mostrar os detalhes, mas já adianto, tem muita coisa estranha nessa história. Uma das coisas mais chocantes que o Ivanildo revelou foram os alertas que o general G. Dias, o cara responsável pela segurança do Lula e do Palácio do Planalto, recebeu antes do dia 8. E não foram alertas vagos, não, eram avisos, com detalhes específicos sobre a possibilidade de violência e invasão de prédios públicos. E o mais impressionante é que esses alertas começaram a chegar 2 dias antes. Dia 6 de janeiro, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, já estava avisando sobre caravanas de ônibus a caminho de Brasília, com a intenção de causar confusão. Isso mesmo. E no dia 7, a coisa foi ainda mais séria. A ABIN mandou outro recado no general Dias, dessa vez informando que mais de 100 ônibus, com quase 4 mil pessoas, estavam chegando na capital e que o risco de ações violentas era altíssimo. Michele, era um alerta atrás do outro. Sabe o que o general Dias fez? Dispensou o reforço do batalhão da Guarda Presidencial. Parece inacreditável, né? Com tantos avisos. Uma situação cada vez mais tensa. Ele diminui a segurança. Pede ficar sem entender. E a ABIN não parou de mandar alertas, não. No dia 8 mesmo, enquanto a coisa estava pegando fogo, eles continuaram mandando informes para tirar as ruas, avisando sobre manifestantes, com discursos inflamados, prontos para partir para cima. Mas pelo que tudo indica, o general Dias ignorou todos os alertas. O general Penteado, que era o número 2 do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, depois confirmou que se o Dias tivesse repassado os alertas para os outros órgãos de segurança, o 8 de janeiro poderia ter sido evitado. Ou seja, a culpa cai no colo do general Dias. É o que parece, né? A omissão dele. A falta de ação diante de tantos avisos é no mínimo suspeito. E tem mais. O relatório oficial, que o GSI mandou para o Congresso, sobre o 8 de janeiro, simplesmente omitiu todos os alertas que o general Dias recebeu. Esconderam as provas. Mas por que fariam isso, Michele? Mas essa pergunta que não quer calar, a gente fica Entendeu? aqui pensando, tentando entender. E tem outra coisa que me deixa encafado. Durante as invasões, o general Dias foi visto no Planalto, não contendo os manifestantes, mas abrindo a porta para eles saírem e até oferecendo água. Essa cena da água gerou muita polêmica. As imagens mostram um clima, digamos, amigável demais entre os agentes do GSI e os manifestantes. Difícil de entender, né? Ou para completar o mistério, as imagens Gravadas pelas câmeras de segurança, dentro do Ministério da Justiça. Hoje a Força Nacional, que é uma tropa especial de pronto emprego da polícia, estava de prontidão. Sumiram. Simplesmente desapareceram. Parece roteiro de filme, né? Mas infelizmente é a vida real. E essa história tá cheia de pontas soltas, de perguntas sem resposta. Com certeza, Michele, a gente precisa entender o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Por que o governo Lula, sabendo de tudo o que ia acontecer, não agiu para evitar o caos? Muita coisa pra digerir, né? A gente fica aqui se perguntando, será que foi só incompetência, falta de ação? Ou será que tem algo mais? Por trás dessa história toda. Essa é a questão, Michele. A gente precisa ir além das aparências, conectar os pontos e tentar entender as motivações por trás dos eventos. E se a gente fizer isso, a pergunta crucial surge. Quem se beneficiou com toda essa confusão? É uma pergunta que vale a pena investigar, né? Olha, depois do 8 de janeiro, o governo Lula se colocou como o grande defensor da democracia, a vítima de uma tentativa de golpe de Estado. A narrativa que se espalhou com a ajuda de boa parte da mídia foi que os bolsonaristas tentaram derrubar um governo democraticamente eleito. E essa narrativa colou. Para uma parte da população, sim. Mas a gente precisa se perguntar, será que a história foi bem assim? Será que as coisas foram tão preto no branco? A gente viu as evidências, os alertas ignorados, o comportamento no mínimo estranho do general Dias. Será que não tem mais coisa? Nesse angu. E tem aquela frase, Estado democrático de dinheiro, que uma jornalista da Globo News, um dos principais canais de notícias do país, deixou escapar. Ao vivo. Pois é. Essa frase, dita sem querer, talvez nos dê uma pista importante. Será que a grande mídia, que recebe muito dinheiro em verbas publicitárias do governo, teria interesse em investigar a fundo 8 de janeiro e, quem sabe, apontar o dedo pro governo Lula? É dispensar, afinal, quem morde a mão, que alimenta. Exatamente, e aí? A gente começa a questionar. Será que o 8 de janeiro, com toda aquela confusão, com toda aquela instabilidade, não foi, de certa forma, conveniente pro governo Lula? Conveniente? Como assim, Michele? Você está insinuando que o governo Lula
teria arquitetado tudo, deixado o caos acontecer. De propósito. Calma, Jair, não tô afirmando nada, só levantando hipóteses. Mas vamos pensar juntos. O 8 de janeiro serviu para fortalecer a imagem do Lula como grande defensor da democracia, para aumentar o controle do governo sobre os meios de comunicação e para perseguir os opositores políticos, principalmente aqueles ligados ao Bolsonaro. É verdade. A gente viu como o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, tem sido usado para silenciar as vozes que ousam criticar o governo. Nós traz o padre José Eduardo, que foi acusado de incitar atos antidemocráticos por simplesmente questionar o sistema eleitoral. É um exemplo claro disso. Exatamente. E o mais irônico é que o próprio PSDB e o PDT, partidos que hoje fazem parte da base do governo, já questionaram o sistema eleitoral no passado. E ninguém foi preso por isso. Parece que questionar o sistema eleitoral só é crime quando quem questiona está do lado oposto ao governo. Ou seja, a gente tem um sistema de justiça que está sendo usado como um instrumento político. Uma justiça que pune os inimigos e protege os amigos do rei. É um sinal preocupante, né? Afinal, a democracia pressupõe debate livre, respeito à divergência de opiniões. Quando a justiça é usada para calar os críticos do governo, a gente precisa acender um sinal de alerta. É um sintoma de algo não vai bem. E o que a gente pode fazer? Diante disso tudo, Michele, ficamos aqui, discutindo, analisando, mas a sensação é de que a situação só piora. A primeira coisa é se informar, buscar diferentes fontes de informação, não se contentar apenas com a versão oficial dos fatos. A gente precisa ser crítico, questionar, analisar as evidências, ouvir os dois lados da história. E não ter medo de expressar nossa opinião, né? Mesmo que ela seja diferente da narrativa dominante, daquilo que a maioria pensa. Com certeza. A democracia se fortalece com debate, com participação de todos. A gente não pode deixar o medo nos calar. É por isso que a gente está aqui, Michele, fazendo guerra de ideias. A gente quer trazer informação, levantar questionamentos, incentivar o debate. A gente acredita que a verdade, mais difícil que seja, de encontrar, precisa vir à tona. Exatamente, a gente não pode se calar. Diante das injustiças, da manipulação, do autoritarismo, a gente precisa lutar. Por um Brasil mais justo e transparente. Um Brasil onde a liberdade e a democracia sejam de fato respeitadas. E essa luta começa com cada um de nós, com a nossa consciência crítica, com a nossa coragem de questionar, de buscar a verdade. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, nas redes sociais. A gente precisa espalhar essa mensagem, mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo, que elas têm o direito de pensar por si mesmas, de questionar o poder. Isso é, Michele. Juntos, a gente pode fazer a diferença, a gente pode construir um Brasil. Um Brasil mais justo, mais livre, mais democrático. Falando de justiça, você lembra daquele general que tentou alertar o Bolsonaro sobre um possível golpe? Lembro, sim. Ele disse que o Bolsonaro se recusou a colocar o ministro que apoiava um golpe. Exatamente, mas a narrativa que se criou foi oposta, né? À esquerda, com a ajuda de grande parte da imprensa, pintou Bolsonaro como um ditador, em potencial inimigo da democracia. E essa narrativa colou pra muita gente, né? A gente viu como o Bolsonaro foi demonizado, como virou alvo de ataques e calúnias. É uma carne de propaganda, funcionou a todo vapor. Mas a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. E a verdade é que o Bolsonaro nunca quis um golpe. Ele sempre defendeu a democracia, a liberdade, o respeito à Constituição. E o que dizer do atentado que o Bolsonaro sofreu até hoje. Você sabe quem mandou o Adélio Bispo? Ele sabe Bem na ponta da cabeça. Vai encontrar os culpados. É verdade, mas como atentado, o STF e a mídia já teriam reviro do Brasil, de ponta cabeça, pra encontrar os culpados. É verdade. Mas como atentado. Foi quando o Bolsonaro... A coisa ficou meio esquecida. Parece que para alguns, a vida do Bolsonaro do que a vida de outros políticos. E o mais estranho é que mesmo depois de tudo isso, o Bolsonaro continua sendo o principal alvo na justiça. É como se estivessem obcecados de encontrar um motivo pra prender o Bolsonaro, mesmo que pra isso tem que inventar crimes. O Bolsonaro incomoda porque ele representa uma ameaça ao sistema, ao establishment, a todos aqueles que se beneficiam da corrupção, da impunidade, dos privilégios. Ele ousou desafiar o sistema, e o sistema não perdoa quem ousa desafiá-lo. O Bolsonaro representa a mudança, a ruptura com o passado, e isso assusta os poderosos. Mas o povo não é bobo, a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente tá se informando, a gente tá acordando. É verdade. O povo brasileiro está cada vez mais consciente, mais crítico, mais engajado na luta por um Brasil melhor. A gente não pode perder a esperança, a gente precisa continuar lutando. E a gente não vai desistir dessa luta. A gente vai continuar denunciando as injustiças, os abusos, a manipulação. A gente vai continuar lutando pela verdade, pela liberdade, pela democracia. E a gente convida você, nosso ouvinte, a se juntar a nós nessa luta. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, das redes sociais. A gente precisa mostrar pro Brasil que o povo não se cala diante do autoritarismo. Levante guerreiros, dá informação. A gente volta já para finalizar essa discussão. E desvendar de vez o segredo do 8 de janeiro. Bom, pessoal, chegamos na reta final do nosso Guerra de Ideias de hoje. A gente mergulhou fundo nas evidências, nas suspeitas, nas perguntas sem resposta que envolvem o 8 de janeiro. E agora, na reta final, a gente tenta juntar todas as peças do quebra-cabeça para você tirar suas próprias conclusões. É isso aí, Gé. E a gente viu muita coisa nesse episódio, né? Informações, documentos, depoimentos.
Agora é hora da gente recapitular tudo, analisar as motivações e os impactos do que aconteceu naquele dia que, sem dúvida, marcou a história recente do nosso Brasil. É isso aí, Michele, vamos lá. Começando pelos alertas da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Eles avisaram o general G. Dias, responsável pela segurança do Lula e do Palácio e do Planalto, sobre o risco de invasão dos prédios públicos. E não foram avisos vagos, não. A ABIN deu detalhes, datas, número de ônibus, tudo. Esses alertas começaram a chegar 2 dias antes, no dia 6 de janeiro. Mesmo com tantos avisos, com informações tão precisas, o general Dias não tomou as medidas necessárias para reforçar a segurança. Pelo contrário, ele dispensou o reforço do batalhão da Guarda Presidencial. Difícil de entender, né? Pois é, Michele. E no dia 8, enquanto os manifestantes invadiam o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, o general Dias foi visto abrindo a porta para os manifestantes saírem, e até oferecendo água para eles. Uma cena que gerou muita polêmica, como a gente já discutiu. E para completar o mistério, as imagens gravadas pelas câmeras de segurança dentro do Ministério da Justiça, onde a Força Nacional, aquela tropa de elite da polícia, estava de prontidão, sumiram. Simplesmente desapareceram. É muita coincidência, né, Michele? Difícil de acreditar que tudo isso foi apenas um acaso. Um erro de cálculo. Uma série de infelizes coincidências. A gente fica com a pulga atrás da orelha, né, Jair? As evidências apontam para uma omissão deliberada do governo, para um plano. Ou pelo menos para a aceitação do risco de deixar o caos acontecer. Mas por que o governo Lula faria isso, Michele? Qual seria a vantagem de deixar os manifestantes invadirem os prédios públicos? A gente entra agora no campo das hipóteses, Jair. Mas uma coisa é certa, o governo Lula se beneficiou, e muito politicamente, do 8 de janeiro. Se beneficiou como, Michele? Explica melhor pra gente. Olha, depois do caos do dia 8, o governo Lula se colocou como a grande vítima, o defensor da democracia, atacado por forças antidemocráticas. A narrativa que se espalhou foi a de que os bolsonaristas tentaram derrubar um governo democraticamente eleito. E essa narrativa, com a ajuda de grande parte da mídia, acabou colando, pelo menos para uma parte da população. Exatamente, Jair. E, a partir daí, o governo Lula conseguiu aumentar seu poder, controlar a mídia através de verbas publicitárias e perseguir os opositores políticos. Ou seja, o 8 de janeiro, apesar de toda a confusão, acabou servindo para fortalecer o governo Lula. Essa é a conclusão que as evidências nos levam a crer, Jair. Claro que a gente precisa ter cautela, evitar conclusões precipitadas, mas os fatos falam por si. E agora, Michele? O que a gente faz com tudo isso? A gente debateu, analisou, levantou hipóteses, mas e o futuro? O que a gente pode fazer para evitar que algo parecido aconteça de novo? A gente precisa continuar lutando pela verdade, Jair. Não podemos nos calar diante das injustiças, dos abusos, da manipulação. A gente precisa continuar investigando, questionando, buscando as respostas que ainda faltam. E a gente precisa, acima de tudo, lutar pela democracia, né, Michele? É uma democracia de verdade, onde a justiça seja imparcial, onde a imprensa seja livre, onde o povo tenha voz, onde a divergência de opiniões seja respeitada. É isso aí, Jair. A gente não pode desistir do Brasil. A gente precisa ter esperança. Continuar lutando por um país mais justo, mais livre e mais democrático. E essa luta começa com cada um de nós, Michele. A gente precisa se informar, buscar diferentes fontes de informação, ter esse senso crítico, questionar, se engajar. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, nas redes sociais. A gente precisa mostrar para o Brasil que a gente não vai se calar diante da tirania, que a gente não vai se render ao autoritarismo. É isso aí, Michele. A gente se vê no próximo episódio com mais um tema polêmico para a gente destrinchar. Um grande abraço a todos e até lá.